Você já ouviu falar sobre Covid longa? Sabe quais são os seus sintomas? Hoje, o nosso Pode a Nossa Saúde vai falar desse assunto de extrema importância para a população. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, o Pode a Nossa Saúde. Estou aqui com o Vinícius, meu filho, mais uma vez, né, Vinícius? Oi, tudo bem? Muito obrigado por esse convite, por ter me chamado novamente, para a gente poder ter continuidade nesse projeto que a gente está tendo e está sendo bem divertido e legal. Obrigado. Muito informativo, né? Vai aprender muito, porque, olha, eu aprendo toda vez que eu venho fazer esse podcast, eu aprendo com meus colegas, com os profissionais da área da saúde, enfim. Mas antes de apresentar para vocês o nosso convidado, que é super especial, gente, eu quero pedir para vocês lembrarem do nosso canal, ativar o sininho, compartilhar, colocar ali as suas sugestões, dar o seu like. É muito importante para vocês terem sempre as nossas informações, que é toda quinta-feira às 20 horas lá no canal do YouTube, tá bom? E aí, eu vou falar do nosso convidado, que é super querido. Eu assisto ele desde sempre nas redes sociais. Ele tem um trabalho incrível, é seguro no que faz, é um médico excelente. Eu sou super fã do trabalho dele. Uma pessoa, assim, tão gostosa de conversar. Desde a primeira vez que eu tive contato com ele pessoalmente. Ele é impecável no seu currículo, são vários trabalhos publicados em revistas especializadas internacionais, é palestrante, médico clínico geral e doutor em imunologia. Bem-vindo, doutor Roberto Zeballos. Pelo amor de Deus, você exagerou demais. Eles estão descrevendo esse mito aí. O que importa é você fazer as coisas com amor, com coração e viver, porque a vida é uma oportunidade e sempre destemido. É verdade. O medo atrapalha e as pessoas sabem que a maneira de controlar as pessoas é com medo. É verdade. Então não caia no medo. Cuidado com a manipulação. Isso é importante. E a gente sente isso nas suas redes sociais, porque você fala de uma forma tão livre, todos os temas em relação à saúde, a sua especialidade, a sua vivência no dia a dia, porque você é um médico comunicador também e não deixou de sentar atrás da mesa como médico, né, doutor? Você ainda atende os seus pacientes, né? O que eu mais gosto de fazer é atender pacientes. Eu gosto de me relacionar com as pessoas. E é uma satisfação muito grande quando você vê que você resolve um problema de uma pessoa. Vou contar uma curiosidade para vocês aqui. Na época que eu estava com 36 casos internados em 2 hospitais, eu saía do consultório meia-noite, via uns 18 casos no hospital, depois eu ia para o outro, via meus 18 casos. Era um caso atrás do outro. E lá na época não podia entrar não tinha os visitantes, eu tinha que fazer uma chamada de vídeo explicando, tá assim, tá melhorando. Aí a hora que diminuiu isso, estou muito feliz com o meu trabalho, mas não tá aquele pique, eu senti que você fica viciado. Eu dormia 4 horas por noite, porque eu chegava às 6 da manhã, 10 já estava em pé, já ia de novo para o consultório. Mas quando você está fazendo isso, e você vê os pacientes melhorando, você vê a satisfação de devolver um paciente que estava complicado para a sua família, você libera dopamina, porque eu senti que eu fiquei meio viciado. Sabe quando você ficou viciado nisso? Porque você vai, uma coisa assim, foi impressionante. Então, eu sempre gostei de pessoas, eu não tenho pressa para atender, então uma das dificuldades que a gente tem quando vai lá no consultório, às vezes a pessoa é uma consulta que exige mais do que 1 hora, então atrasa os subsequentes. Por isso que eu sempre acho melhor as pessoas que não têm muito paciente para esperar marcar os primeiros 2 horários, porque depois acumula, porque eu não vou atender quem está com pressa. Então, eu sempre gostei das pessoas. O fato de ser comunicador, eu acho que foi uma coisa assim espontânea. Eu sempre gostei de falar, aconteceu. E guarde, se você quer ter uma vida de sucesso, faça aquilo que você gosta, mesmo que seja um desafio parece ser um desafio maior. Eu tenho um exemplo em casa que é o Ziba, meus outros 2 filhos também são maravilhosos, a Luísa e o Ricardo, mas o Ziba, ele fez o que ama, se visualizou cantando para milhares de pessoas, e depois que ele tinha uma banda lá nos Estados Unidos, já tinha ganho um Grammy daqueles chique. Amplifier. É mesmo? Qual que é o nome da banda que ele tinha? Ele tinha... essa banda já fechou, mas eu vou contar a história. Era um Grammy Amplifier, era uma proposta do Grammy que entre 10 mil bandas escolhiam as melhores bandas. Eles ganharam com uma música. Aí deu um pouco de ciúmes de um sueco, ele estava muito empolgado. Aí o sueco assinou com a Sony, abandonou a banda e aí as pessoas não quiseram mais, enfim, não deu certo. Aí ele veio para o Brasil, mas ele estava estudando ainda lá em Los Angeles. E aí, depois de um bate-papo nosso, ele compôs aquela Hear Me Now, que a letra é muito poética. If you hear me now, all your fears will fade away. Todos os seus medos vão
É incrível. Desaparecer. É bem bonita If you essa hear música. me now, all the lights will guide your way. Quer dizer, as luzes... Mas foi depois de um bate-papo, eu não fiz com essa poesia, mas eu falei, filho, você tem que fazer o que você gosta. Mas é difícil, viu? O pai, por exemplo, você é médico, a sua esposa é o quê? Ela fez alguma... É publicitária, agora ela está pirando nessa coisa de terapia, ela está fazendo pós-graduação numa psicologia um pouquinho mais quântica, que é a importância do estado de espírito influenciando a saúde, a realidade. Nossa, que legal. Eu gosto. Eu gosto dessa parte integrativa, né? Esse é o assunto. Ela está ótima, mas é que tá. Não tem essa de... Você tem que... Desde pequeno eu falo para os meus filhos que eles têm que... Quando crescer, o que você vai ser? Quando perguntar, você fala, eu vou ser feliz. Esse é o propósito. É ser feliz, viver intensamente. A vida não é que tem problemas, ela tem desafios. E se você olhar dessa maneira, tudo é percepção. Você sai mais forte de um desafio, você sai mais forte das conquistas. E se você olha a vida dessa maneira e tem sempre uma visão, vai melhorar, que é uma questão de otimismo, otimismo é contagioso, você aproveita essa sua jornada aqui com muito menos sofrimento de questionamento da sua pessoa, de si mesmo. Então, por exemplo, durante a Covid, eu botei o meu paciente em primeiro lugar e eu percebia que às vezes coincidia com essa minoria, o establishment, às vezes não coincidia com o establishment. Às vezes coincidia com a política de um determinado candidato, às vezes coincidia com a política de outro candidato, mas para mim isso era o que menos importava. O que importava era o meu compromisso que eu tinha, do que eu estava vivendo, compartilhar, se eu tinha soluções, passar para o meu paciente, porque o meu objetivo era o paciente. Quando não coincidiu com o establishment, nossa, eu levei um monte de pancada, mas eu costumo dizer que eu não percebo porque eu estava focado no meu trabalho. E podem falar o que for, o maior juiz é o tempo. E aí eu nem sentia as agressividades. Quem sentia mais era a minha família. Eu nem sabia, estava com 36 casos internados, tirando o pessoal do tubo, quem vinha gente do Brasil inteiro entubava, a gente conseguia tirar. A maioria deles, perdi muito pouco paciente. O que eu tratava desde o começo, eu só perdi um. Você sabe que está te cortando? Eu conheci o teu trabalho por essa referência. Ele, na parte do Covid, né? Quando começou aquele boom de Covid. Dr. Zé Balos é o médico que está perdendo menos pacientes, porque ele está estubando os pacientes. Ah, chegou isso a ter ouvido? Que bom. Chegou no meu ouvido. E olha que eu nem tinha contato, nada, né? Conhecia pelas redes, mas nem era tanto também. E quando eu ouvi isso, falei, gente, vou seguir esse médico. E comecei a seguir. Aí o César Filho, que é o nosso amigo, nosso colega. Conheço, né? tratei dele, inclusive. Tratou dele. Ele fala, toda vez que a gente encontra com ele, ele fala da experiência dele. A Elaine fala de como foi. É uma querida, ela te ama. Eu tô devendo um New York Steak, que eu falei que é o melhor do mundo que eu faço em casa. Eu vou chamá-lo, vou chamar vocês, vou chamar o César Portioli e quem vai fazer o steak sou eu. Oba, eu vou cobrar, hein? Ele me cobrou o steak, ele me cobrou. Uma vez o Hang cobrou ao vivo numa entrevista. Pô, o Zé Balos, pra mim a Covid eu só ouço ele. Agora ele tá me devendo um churrasco. Aí tive que fazer. Muito bom. E aí isso chegou no meu ouvido, eu falei, gente, genial, eu preciso continuar seguindo e vendo, né, qual que é a proposta, qual que é o propósito de tudo isso, né? E em nenhum momento eu vi você recuar, como você fala. Mas dentro de todo esse cenário, assim, porque a coisa evoluiu de uma tal forma que perdeu o controle, né? Ninguém sabia o que estava se tratando. De onde surgiu o teu conhecimento de ter essa segurança de falar, gente, não, vamos estubar ao invés de tubar. Você foi na contramão do negócio. De onde veio isso? Isso é uma questão de que eu desde cedo, eu inclusive escrevi um livro, Desejo Logo Realizo, que eu vou dar para vocês depois. Obrigado. Mas desde cedo eu percebi que eu tinha eu e os seres humanos também, tinham uma influência na nossa realidade, sabe? E isso envolve muito espiritualidade, envolve de você entender que você está aqui, que a vida é uma oportunidade, independente dos desafios que você está vivendo. Então, toda vez que você deseja uma coisa com o coração e se traz benefício a terceiros, as ideias vêm. Então, eu estava com um caso que eu gostava muito, médico dele há 14 anos, extremamente influente no Brasil e nos Estados Unidos. Tem muitas qualidades, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, com 43 anos de idade. E ele pegou Covid uma vez esteve lá em Palm Beach com o Trump, o Bolsonaro, etc. Pegaram Covid e vieram. E a gente tinha aprendido com os chineses que pessoa jovem, a chance de ter um problema era muito baixa, muito pequeno de fatalidade. Era 5% das pessoas
E desses 5, acho que 1% ou 2% desenvolvia para uma doença grave. Eu sei que eu estava com ele inteiro, eu falei, calma, vou te hidratar, vou te deixar aqui. Só que ele foi piorando. Aqui no Brasil? É, no Brasil. Foi meu segundo caso. Não, foi o primeiro caso. E aqui veio esse pessoal que estava ali em Palm Beach, veio todo mundo se tratar comigo. E aí o que acontece? Aí eu estava vendo que estava piorando. E aí eu falei, não, vamos resolver, eu vou entender. Não é. Tá errado isso, os chineses não falou tudo pra gente. Era um paciente jovem? 43 anos. Era um paciente jovem. E aí, o que eu percebi? Aí quando você tem o desejo, as ideias começam a vir. Olha como é que é simples, gente. Não teve nenhum segredo nisso para eu ficar tão seguro. Você sabe que quando você pega um vírus, ele demora 7 dias para responder uma resposta imunológica. De 7 a 14 dias, aí você sai da gripe. Qual a peculiaridade desse vírus? Esse vírus, depois que o sistema imunológico reagia e elaborava a resposta, é que a pessoa ia para o buraco, mostrando que o que estava matando o meu paciente era a resposta imunológica. Eu enxerguei isso muito claramente. E estava com uma vontade de dar o corticoide que ele suprime a resposta imunológica com a experiência que a gente tem de ver pacientes graves em UTI, com pulmão. Pneumologista, o maior aliado do pneumologista é o corticoide. Sem dúvida. Bom, o que acontece? Acontece que nesse momento eu era uma pessoa muito influente. Eu chamei um dos maiores pneumologistas do mundo, que é brasileiro, meu amigo de infância, de adolescência lá de Ubatuba. E aí o que acontece? Eu chamei para ter uma opinião, porque a mulher desse meu paciente é médica, o sogro dele dá muito dinheiro para o Johns Hopkins, para os hospitais, e ela queria saber o que estava acontecendo. Aí nesse dia, porque não é coincidência, quando você deseja uma coisa com a alma, ocorre uma sinergia e as coisas acontecem. Ele não pôde vir no primeiro dia que eu chamei, mas ele pôde vir no segundo dia para opinar sobre o caso. Aí ele trouxe um preprint, que é um trabalho que ainda não estava publicado. Tinham só 11 casos mostrando que quem tomou corticoide teve uma sobrevida infinitamente maior desses 11 do que não tomou. E ainda não tinha visto isso publicado. Eu falei, não, vai de acordo com as nossas ideias. Eu falei, Marcelo, vamos mudar. A gente deu, em 48 horas ele é outra pessoa, em 7 dias estava de alta sem vírus. Eu falei, a tese é essa. Esse vírus, ele inflama depois que ele é quebrado. Como era a dengue, não é que a gente adivinhou. Sim. Como é infecção por gram negativo, a hora que ele quebra a membrana da bactéria, é que dá o choque, porque fica essas toxinas circulando. Então, eu entendi logo de cara, muito rápido, que se você suprimisse a resposta imunológica, você, com corticoide, nós demos uma dose cautelosa anti-inflamatória, você ia resolver. Não entubei nunca mais ninguém de 2020. E tinha aquela resistência, porque eu não sou da área acadêmica, por opção. Eu podia ter sido professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, mas iam me exigir um tempo brutal. E aí esse tempo brutal eu já tinha, como eu tinha ido, essa história é curiosa, eu tinha ido... Eu fiz meu doutorado lá nos Estados Unidos e defendi aqui no Brasil. E o presidente da clínica era meu amigo, e o Roberto Marinho foi parar lá. Ele estava com um câncer que cresceu para dentro, só que ele só falava francês, ele não falava inglês. Então o presidente da clínica, da Scripps Clinic, é meu amigo, lá em La Jolla, na Califórnia, onde eu estava coletando material para minha tese. Ele falou, olha, o homem é big shot lá, põe o presidente para fora, para dentro. Foi assim que o presidente da clínica da Scripps Clinic falou para mim. Só que ele não fala inglês. Você pode ajudar a gente? Posso. Nessa época eu tenho um grande amigo. Nada como ter amigos, que né? é o Álvaro Garneiro. E o Álvaro Garneiro exagera. Quando esse amigo dele exagera as coisas. Não, o meu amigo que está cuidando do Roberto Marinho. Eu era um intérprete lá, mas tudo bem. O meu amigo que está cuidando do Roberto Marinho, lógico que o presidente da clínica gostava de mim, sabia que eu tinha valor, estava fazendo os estudos. E nessa história é curioso, porque quando eu estava na frente com o Roberto Marinho, ele pediu um cartão meu, aí ele leu sem óculos, né? Aí ele falou, você é de São Paulo? Sou. Aí ele falou, o Paulo Maluf é muito amigo meu. Aí eu virei para ele com meus 32 anos de idade e falei, mas lá todo mundo é seu amigo, né, chefe? Isso foi em 1992. Nisso o Álvaro Garneiro falou, meu amigo está voltando para o Brasil aí, é o melhor, ele é o melhor. Aí eu já tinha uma clientela boa. Com 33, 34 anos, já tinha uma clientela seleta, porque logo de cara já teve um monte de gente me indicando.
Então eu sou grato ao Álvaro Garneiro, sou grato ao Fabrício Fasano, sou grato a Teresa Collor, que me deram oportunidade de me indicar. Lógico que a gente teve um bom desempenho, senão você se queima logo de uma vez, não é? Exato. Ou não. Com certeza. E por conta disso, eu optei não ficar na faculdade, porque o professor que entrou, que não era um grande amigo meu, não é que não era grande amigo, não me conhecia, o Nelson Mendes, que hoje não está mais com a gente, mas que mandou lá para fora, porque ele viu o potencial, ele não estava mais lá, porque o Nelson Mendes ia me deixar ter um horário. Ele queria que eu queria um horário, ganhar um salário de professor adjunto, e aí você tem que analisar sempre na sua vida, gente, o contexto. Qual era o contexto? O contexto na época que tinha os professores catedráticos era de uma época que não tinha internet. Então, a cada 3 meses, se reuniam a disciplina, o catedrático com os professores adjuntos e liam os artigos de 3 meses atrás para dar uma atualizada que não era nem um consenso mundial, era um consenso daquelas pessoas que estavam lá dentro. E naquela época já tinha internet, já tinha os livros online. Eu falei, quer saber? Eu vou me dedicar a minha clientela, vou me atualizando. Isso me deixou muito independente, porque de 30 anos para cá, ocorreu uma perseguição em guidelines, que são guias de tratamento, que esquecem a individualização. Exato. Os guidelines são úteis, mas se não individualiza, eles podem ser lesivos. Então, tem que individualizar o paciente. E aí, eles fizeram isso. Os guidelines, eles são baseados em estudos científicos. Só que o editor da Lancet falou publicamente que 50% dos estudos que são publicados não são verdadeiros. E eu, nessa pandemia, infelizmente, eu senti uma manipulação na publicação. Alguns trabalhos iam, os outros não. Então, eu percebi que isso vem desses 30 anos que eu fiquei livre da... Eu percebi que tinha já uma tendência para os médicos, se eles seguem o guideline, eles não são acionados, mesmo que o paciente morra. Se ele toma uma atitude diferente do guideline, mas de bom senso, que o paciente morre, ele pode ser punido. Então, você já começa a ver toda uma tendência de controle. Isso é uma explicação que eu dou. O pessoal fala que eu fui corajoso. Quando eu falava que coragem, eu comecei a ficar com medo. Coragem do quê? Eu estava falando a verdade, eu estava respaldado, eu não sabia que tinha isso. E aí, gente, como eu não dependo nem de indústria farmacêutica, eu não dependo nem de faculdade, e eu não dependo nem de hospital, os hospitais são meus aliados. E aqui no Brasil nós temos os melhores hospitais do mundo, para vocês falarem. Quem tem acesso, infelizmente é uma minoria que tem acesso. Mas eu respeito muito também essa medicina individualizada. Tem que ter. Eu acho que isso tem que ter, sem perder a mão, sem perder todos aqueles critérios. Eu acho que os limites, né, ponderar, né, porque tem muita gente também que pode ser que perca um pouco a mão. Mas eu acho que é isso, a individualidade de cada um, o ser. Como é que pode você passar um antihipertensivo para todo mundo e achar que todo mundo vai ter a mesma resposta? Essa medicina já está ultrapassada, doutor. Eu me formei faz pouco tempo, eu tenho 15 anos, vou fazer 16 anos de formada, longe dos anos que você tem experiência. Ele está se formando agora. Isso deveria mudar academicamente, dentro das faculdades. Dúvida. Tudo começa ali dentro. A gente não tem uma educação financeira, o médico sai sem saber o que fazer com o dinheiro. É uma das profissões que mais ganha dinheiro, mas não sabe o que fazer com ele. A gente tem esses protocolos todos, livro engessado, tratamento... Temos que ter todo esse conhecimento, farmacologia, fisiologia, anatomia, é claro, é a base de tudo, sim. Bioquímica, mas a bioquímica que dão na nossa faculdade não é a bioquímica que a gente tem que saber para tratar um paciente. A bioquímica é fórmula, e não é bioquímica, não é fórmula. Eu amo bioquímica, leio sempre o livro de bioquímica, o Harper, que eu adoro, mas assim, a gente precisa entender como praticar no nosso paciente, individual. Né? Então isso eu acho que você é pioneiro antes de muitos médicos, colegas nossos, como eu respeito o Dr. Laí Ribeiro, Dr. Ítalo Rachid, que também tem a pós-graduação dele, e outros médicos também por aí que estão despontando nessa parte integrativa, mas eu acho que você começou lá atrás, até mesmo pela tua essência, para poder a gente entender que nós somos individuais, e eu acho que isso tem que ser respeitado pelo CFM, pelo CRM, por todos os órgãos competentes, o que significa, gente, guideline, só para vocês entenderem. Nós temos a Constituição brasileira. Então, nós temos ali a Constituição. O guideline é uma Constituição médica, né? É uma Constituição da área da saúde. Eles colocam aquilo ali baseado em estudos e é aquilo que tem que seguir. O tratamento, vamos supor, de uma Covid. Saiu o guideline de Covid, não? Não, o tratamento que eles quiseram dar foi com o Remdesivir, que a gente viu que não funcionou, foi com o Paxlovid, que dá efeito rebote.
E eles não reconhecem o efeito que hoje está muito claro da ivermectina, que não fazia mal para ninguém. E cloroquina não. A cloroquina também ajuda, mas eu nunca dei. Meus assistentes deram no começo, mas eu não tinha potência. Porque olha, então, só para resumir, perguntando como é que eu resolvi isso. Então eu enxerguei, quando eu salvei, voltando lá para o meu primeiro paciente, quando a gente salvou, não entubei mais ninguém, mas eu quero que entendam, isso foi uma consequência da espiritualidade, de você querer resolver o problema. E aí você elaborou uma teoria e que realmente se mostrou eficaz, porque depois, com o tempo, a gente via que quando o vírus era quebrado, que tinha resposta imunológica e causava doença, que é a tal da proteína spike. Depois eu vi que a proteína spike é que era tóxica. E então, voltando então para isso, eu não estava preso a nenhum guideline, não tinha guideline. E aí eu criei um protocolo que eu já, inclusive, depois desse caso, como viu que eu estava salvando todo mundo, eu recebo o pessoal também do Congresso. O Bolsonaro, na época, era presidente também, já tinha ouvido falar da gente. Então, porque esse paciente era muito amigo de todo o Congresso e etc. Aí me liga o Mandetta, que na época era o ministro. Sim. E o Mandetta, ei, Zé Balos, o que você anda fazendo aí e tal? Falei, não, estamos com uma resposta. A nossa tese é que realmente a resposta inflamatória que mata o nosso paciente, e com corticoide nós vamos resolver isso. E a minha ideia é dar corticoide oral no início da inflamação, diferente do inglês que esperava entubar para dar corticoide. Uhum. Eu acredito que isso não foi coincidência. Acho que existia uma indústria de pânico na época, porque o medo controla as pessoas, o medo as pessoas não pensam, o medo as pessoas ficam hipnotizadas atrás do salvador, que no caso eles escolheram como a vacina, que foi o salvador na ótica deles. Hoje a gente sabe que não é isso. Não sei o que estou falando, é só olhar lá para o mundo. E eu fui muito cauteloso, porque como é que você vai fazer uma vacina que produz a toxina que a gente sabe que causa doença? Mas isso é um outro assunto. Capítulo, né? Mas o Mandetta eu falei, então, Zé Balos, faz um trabalhinho aí com 5... Mostra um trabalhinho de 5 folhas aí, manda para mim, pra gente não se atrapalhar. Até achei uma atitude sensata dele, né? Sensata dele. Depois teve os problemas políticos lá com o presidente, não sei como foi. Mas a atitude comigo que ele teve foi super sensata. Até pra te cobrir um pouco, né? Não foi a intenção dele, mas eu acho que te deu assim, que você não tava nem um pouco preocupado com isso, eu sei. Não, porque eu tava vendo que funcionava. Então você perguntou a minha segurança. E aí começou essa história. Foi, exato. A minha segurança é porque eu via que estava acontecendo e achava óbvio. Agora, essa tese foi consequência de uma vontade interna do desejo de curar, que vem do interior. Mas é por isso que eu era tão seguro. Aí eu comecei a observar e eu percebi uma coisa, que as pessoas hoje olham muito micro e eu tenho uma visão mais macro de entender o problema. Então, por exemplo, na síndrome pós-spike, que antigamente era chamada de Covid longo, que nós vamos falar, que já temos uma solução que foi espetacular, que está dando certo. Não sou o único, porque senão vão dizer que eu estou querendo fazer propaganda do tratamento. Claro. Eu conversei com o Peter McCullough nos Estados Unidos e dividi essa tese com colegas do Brasil inteiro. Então, tem gente do Brasil inteiro seguindo essa tese com resultados excelentes. Então, o que acontece? Mas então existe a Covid longa. Eu não chamo de Covid longa, porque mudou muito a Qual Covid. Qual que é o termo? É síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas pós-spike. O que é a proteína spike? Como é que ela pode aparecer? Ela pode vir da Covid e pode vir da vacina, porque a vacina ela dá uma resposta genética, dá uma informação genética para ficar produzindo. Então, essa é a síndrome pós-spike. Mas o que eu quero é que Doutor, as pessoas... Fala. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, que acho que para ficar bem claro, assim, tem muito tempo na Covid, quando ela começou, a Covid, assim, deu aquele boom lá em 2020, 2019, teve muita gente que achava que a Covid era uma de foco pulmonar. Aí depois teve gente que achava que era Covid de trato gastrointestinal e depois uma doença talvez sistêmica. Sangue. Você teve toda essa experiência, você acha que a Covid foi uma doença mais relacionada a quê? Não, a Covid é o seguinte, tem que olhar então macroscopicamente e ver os pequenos vasos. A primeira Covid, isso até vai para dar um gancho nas coisas que eu queria falar para vocês. A primeira Covid, ela entrava pelas vias aéreas superiores e ela não era direto pelas vias aéreas superiores que ela causava o problema. Você via que a primeira inflamação era na base do pulmão, que tem mais vasos. Verdade. Então estava dando o quê? Vasculite. Essa vasculite, você tem o alvéolo que está lá trocando oxigênio. Se ele vira um coágulo e tromba, você perde a unidade respiratória. Por isso que nem você dando, às vezes, 100% de oxigênio o cara melhorar, porque você pode dar o oxigênio que for. Se tem um comprometimento dos alvéolos
absurdamente, comprometendo a maior parte do pulmão, vai dar asfixia no sujeito. Então, a COVID é uma vasculite. E eu botei essa tese numa entrevista que eu dei com Pânico, explicando que era partículas, e falei, vocês, colegas que estão assistindo, a COVID, ela é uma vasculite. Bom, você não tem vasinhos no organismo inteiro? Sim. Então, ela é uma doença sistêmica. Então, a inflamação dela principal era a falta de oxigenação no pulmão. Estou falando da primeira, porque mudou muito. Falta de oxigenação no pulmão, aumenta a trombogênese, porque essas substâncias, quando quebradas, que é a spike, aumenta a condição de trombo. Por isso que tiraram a AstraZeneca do mercado, porque ela causava trombo. Eu perdi um amigo de 70 anos que tomou a 3ª dose da AstraZeneca e a AstraZeneca foi retirada do mercado. Então, nós podemos falar isso aqui com muito conforto. Muita liberdade. Com certeza. Então, o que acontece? E por que ela causa trombo? Porque tem essa proteína spike. E aí, o que acontece? Então, eu falei que era uma vasculite. Aí você tem de tudo quanto era canto. Só que me chamou a atenção que a primeira COVID, que era selvagem, que é a mãe de todas, que saiu de um ganho de função do laboratório de Wuhan. Isso não tem dúvida, como a gente levantou, e foi uma dedução simples. O laboratório que eu sei que estavam fazendo ganho de função era muito próximo do mercado. Então, que história é essa? Mas aí... O que é ganho de função? Ganho de função, você pega um vírus que não pega o humano e passa a pegar o humano. Ah, tá. Ele deixa com um vírus mais agressivo. Tá. Agora, se eles faziam isso lá atrás, isso é bem descrito... nas guerras biológicas para bioterrorismo, essa foi uma tecnologia que foi desenvolvida desde os anos 60. Em 67, tem o David Martin que só estuda isso, eles já faziam, eles escolheram o coronavírus para ser uma plataforma para desenvolver armas biológicas. Estou falando de 1967. Fizeram um teste com... o assunto é muito bom. É muito interessante. Esse assunto é muito interessante. Mas vamos voltar para cá. Vamos voltar para cá. Que nós estamos... Exato. E aí é uma vasculite, porque ela se dissemina por tudo. Só que eu não via tanto pós-Covid nos meus casos. Por quê? Porque quando a gente desenvolveu aquela tese, que o Mandetta acabou saindo, mas o Mandetta também não me retornou, eu mandei o trabalhinho para ele. A minha tese era, se eu cortar a inflamação no começo, para não sair de controle, virar aquela tempestade de citoquinas, não vai ter problema. Eu dou uma dose anti-inflamatória de corticoide, também não vai atrapalhar. Porque quando as pessoas estão com uma hernia de disco ou estão com uma asma, você dá 5 dias de corticoide. Então eu tive a ideia de, depois que desenvolveu a resposta imune, que é quando começa a ter o problema, que é a resposta imunológica inflamatória. Se você entrar com corticoide via oral, numa dose de 40 miligramas uma vez ao dia, você não vai precisar internar o sujeito. Você controla no começo. Porque eu vi o que fez com o camarada quando eu dei na veia, ele estava indo para o tubo, eu evitei o tubo. E nisso eu já estava atendendo pessoas que não tinham condição de internar. Então, por exemplo, tem as madames que tinham as funcionárias que não tinham convênio, eu tratava em casa com vigilância. Um amigo meu do Clube Paulistano, eu tratei em casa, ele estava com 50% do pulmão tomado, me ligava todo dia, eu dei corticoide via oral e funcionava. Tive 5, 6 casos assim, eu falei, opa, não vai precisar internar mais. E lá na Inglaterra, os caras só davam quando entubava. E o pessoal mais bitolado aqui no Brasil seguiam os guias. Isso 3 meses depois da gente, porque o inglês só publicou o trabalho do corticoide 3 meses depois que a gente já está dando, e só dava para quem entubava. E os médicos aqui mais bitolados, porque é isso que faz quando você fica fora da faculdade. Eu não fiquei preso a essa sistemática de ouvir lá fora, só dá quando tem evidência, mas o teu paciente está morrendo. E outra região. E não tem evidência. Onde é que fica a observação? A evidência só surge quando você observa e tem ideias, aí vamos fazer um trabalho para ver se essas ideias procedem baseada na observação. Antigamente a medicina era só observação. E aí o que acontece? Me ligam do Pará, que o pessoal estava morrendo nos veículos, porque os hospitais estavam cheios. A Marina Buccar, que trouxe também o corticoide do protocolo da Espanha, não a conhecia, mas lá na Espanha eles chegaram à conclusão que tinha que dar corticoide uns 10 dias depois do que eu dei aqui. Porque as pessoas que estão na linha de frente têm que ter uma solução. É sob pressão que a mente criativa do ser humano mais aparece. E eu acredito que a nossa mente tem uma capacidade de criatividade infinita, basta você ter confiança que vai resolver. Aquele ditado, não sabia que era impossível, foi lá e fez, para mim é o meu ditado, porque eu nunca achei que nada foi impossível. Aí o que acontece? Me ligam do Pará,
Aí eu fiz o seguinte tratamento: da ivermectina, da vitamina D, dá um anticoagulante, porque ela tem infecção, e depois do 6º dia dá corticoide. O que aconteceu? Publiquei um trabalho. Foram 500 pessoas que estavam já com aquela Covid que não tinha hospital, que era para internar. Não era aquela Covidzinha no começo que podia melhorar sozinha. Não, já estavam com pulmão. Foram 503, morreram 3. Só. E aí eu publiquei esse trabalho na revista Health. Dei crédito a todos os heróis paraenses, porque eles pegavam as pessoas. Incrível. E pegavam aquele Google de mergulho, Muito botavam legal. oxigênio para tratar em casa. Mas foi uma coisa que está publicado, é uma experiência. Eu relato uma experiência, aquilo lá é verdade. É, as exato. vidas que foram Não, salvas. óbvio. Mesmo assim, é uma das coisas que eu nem ligo, mas eu sempre fui de boa, nunca liguei assim para nada. Mas O ego, né? Você não tem esse ego, né? Não, o ser humano é muito ou invejoso, ou ficou não sei o quê, ainda metem o pau no trabalho. Peraí, vocês podem meter o pau nesse relato de casos quando vocês quiserem. Mas se um dia vocês quiserem checar, passa lá no Pará, pergunta se eles conhecem o protocolo do Dr. Zeballos. Pergunta se eles conhecem. As vidas estão lá, né? São a provas. Funcionou e a observação. E não é que puxei da cartola. Eu já tinha resolvido um caso internado. Depois eu entendi. Eu tenho doutorado em imunologia. Não tenho título de imunologista, porque existe uma burocracia para isso. O CRM condena se eu falo que sou imunologista também. Porque eu não fiz a cartinha, não fiz a provinha, não sou imunologista. Eu tenho só doutorado e mestrado em imunologia, compilado aqui no Brasil e no exterior, mas não sou imunologista. Mas de qualquer forma, eu já tinha a ideia do que estava acontecendo. Então eu sabia, eu tive a ideia que se eu começasse mais cedo, eu controlava o que mata mais cedo. Não, foi fantástico. E aí resolveu esse protocolo, tanto que eu tratei mais de 11 mil casos, e eu tratava a maioria. Os casos que eu internava, poucos eram que eu estava tratando pela minha equipe, que eu tive que botar 10 pessoas atendendo, porque a procura foi muito grande, porque esse negócio do Pará espalhou para o Brasil inteiro. E eu compartilhei esse conhecimento com o Brasil inteiro, mas tem a gente que me ligava porque queria que a minha equipe fizesse, mesmo sabendo que já estava sendo compartilhado. Bom, o que acontece então? A gente viu que houve assim um resultado, mas não puxei da cartola, foi baseado em raciocínio clínico. E você não tem que ter medo, a dica para qualquer problema em qualquer área. Calma, respira fundo, enfrenta, vamos ver quais são nossas soluções. E aí, eu já acredito nessas leis do universo, na espiritualidade. Quando você tem uma decisão, uma atitude que vai trazer benefício a terceiros, as coisas vão como mágica. E eu acredito isso, nós vamos especular aqui, que é como é que funciona o inconsciente coletivo. Acho que nós estamos todos interligados. Quando eu mandei um áudio em 2020 para um médico da UTI, dizendo que o corticoide funcionava, dizendo que eu acho que tinha ocorrido um acidente no laboratório, mas para ele botar na UTI do HCOR, eu mandei para um médico. Esse áudio foi para o mundo inteiro, não sei como, foi para o mundo inteiro. Nos Estados Unidos tinha legenda em inglês, foi para a Alemanha, foi para o Canadá, foi para a Espanha, foi para Portugal e para o Brasil inteiro. Que loucura. Caramba. Agora, eu mandei para um médico para ele implantar na UTI. E eu peguei Covid lá em abril e fiquei uma semana ligando para as UTIs. Olha, funciona, gente, vamos nesse desafio, funciona. Porque o médico que está lá na linha de frente, vendo o paciente dele indo embora... O que pode mais dar errado? Seria um uso compassivo. Sim. Exato. E aí eu fico arrepiado até hoje, porque... não me acho nada demais. Eu fiz um raciocínio como eu faço no meu diagnóstico no dia a dia. Foi mais um diagnóstico que eu fiz de como era o mecanismo da doença. E no consultório já aconteceu o inverso. Muitas vezes eu faço um diagnóstico de uma doença que eu não conheço, mas já é descrita no livro. Quando eu vou olhar, eu faço diagnóstico por raciocínio. Quando eu vou olhar no livro, é exatamente aquilo. Então, isso me deu a capacidade livre de pensar e não ficar preso às regras. Incrível. É ótimo. E isso, Nossa Senhora, fez a diferença na vida de muitas pessoas. Sem dúvidas. E aí hoje, eu prefiro assim, ignorar um pouco isso e continuar trabalhando dia a dia
E agora já tem essa Covid longo voltando, que não é mais Covid longo. Então, deixa eu explicar que eu saí um pouco do rumo, eu vou voltar. Não, mas foi bom porque você deu um apanhado geral da Covid, o que atinge, e agora para explicar a proteína spike, porque senão fica meio perdido. Exatamente. Né? Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha. Então, você me guia para não perder, que eu tenho alguma informação, eu quero falar das diferentes variantes. Tá, mas você fez... Muito bom a gente até explicar que você fez o doutorado de imunologia, né? E o mestrado. Para as pessoas entenderem em casa, qual que é a importância da imunologia na vida delas? A imunologia, quer dizer, o organismo tudo é importante. O fígado é importante, o coração é importante. Mas o sistema imunológico é só você ver uma AIDS, a AIDS não infectada por HIV, que hoje o resultado é brilhante com os medicamentos. Temos que agradecer também à indústria farmacêutica por conta disso. Mas a imunologia é fundamental porque ela evita que você tenha infecções secundárias. Tá. Então, quer dizer, você pega as pessoas que morriam de AIDS antes de ter o coquetel, que eu fiz a minha tese de mestrado em HIV, em AIDS. E aí, o que acontece? A pessoa fica sem imunidade e entra fungo, entra... todo tipo de bichinho. No cérebro, entra tudo, e a pessoa morre com facilidade, morria. Agora não mais. Tá, então a imunologia... Então, o sistema imunológico é importante, mas eu prefiro dizer que o grande trunfo que a gente tem não é eu ter o conhecimento imunológico. Aliás, quando eu ia me formar, falaram que eu tinha que escolher uma especialidade, senão eu ia morrer de fome. Isso aí a gente escuta desde sempre. Aí eu falei, não, eu vou escolher então imunologia, que nem é minha especialidade, mas estudar a imunologia, porque ela está em todo o organismo e eu não vou perder a noção do todo do meu paciente. E eu quero dizer que o que faz a diferença, inclusive eu vou até fazer um curso de diagnóstico, eu estou vendo uma carência no lado humano muito grande. Que e incrível. está fazendo na conexão. E eu vou trabalhar esse lado, é baseado em 4 pilares. E então, o que acontece? O QIS clínico geral, para olhar o paciente como um todo. E a gente tem que entender hoje que a informação é muito fácil, tá na ponta do dedo do teu computador, do teu celular. Então, quando você está na frente de um paciente, tem alguma dúvida sobre alguma coisa, o paciente na minha frente, eu entro lá no site de medicina, vejo, olha, isso aí pode ser essa, mas pode ser isso. Vamos ver todos os sintomas. Aí eu leio todos os sintomas que podem dar. Se não for o que eu estou pensando, o que pode ser? E aí você conecta e o paciente nessa conexão, ele está vendo que nós estamos num caminho de segurança. Isso é então, ótimo. O que eu gosto, o que fez a diferença, foi o fato de eu ser um clínico geral mesmo, com uma visão imunológica e com uma visão da holística, mais da importância do estado de espírito na saúde. Tanto que tem um vídeo meu que fica circulando da medicina do futuro. Os cirurgiões vão ser substituídos por robôs. O meu diagnóstico, que eu amo fazer, vai ser substituído por algoritmo. Mas o carinho, o amor e a atenção, isso não. Virou esse vídeo aí, pegaram um segmento, uma entrevista que eu dei para o Brasil Paralelo, no Contraponto, exatamente isso, porque eu vejo que muitas vezes a cura vem quando o cara vira a chave do que estava gerando a doença dele, principalmente as doenças crônicas, e a gente ensina o paciente a viver. Ele tem motivação de ir atrás das coisas, se conscientizar. Outro dia eu vi meu filho de 22 anos, ele falou uma coisa importantíssima. Muitas das doenças das pessoas são preocupações. Bastante. E outro dia eu estava preocupado porque... com a minha mulher, que ia ficar num lugar que jurada, talvez tivesse que passar a noite. Eu falei, pô, será que isso aí não é uma mensagem que sequestraram, etc? Aí o meu filho Ricardo, que eu fico preocupado também, que mora em São Paulo, ele tem carro, mas ele sai a maioria de Uber. Eu fico preocupado, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí eu fiquei preocupado com a mãe. Aí eu falei, Bel, manda uma foto para dizer que você tá aí mesmo, senão você pode ter sido sequestrado e essa mensagem, né? Claro, tá aí certo. Ela mandou a foto. Mas eu não acho que eu estava tão certo, não. Eu falei, pronto, mandou a foto. Aí o meu mais novo falou, pô, já liberou 1 quilo de cortisol, e cortisol envelhece. Aí ele falou para mim o seguinte, pai, não confunda suas preocupações. Planejar é importante. Óbvio. Mas não confunda suas preocupações com realidade. Um menino de 22 anos, aquilo me pegou porque eu vejo as pessoas se preocupando, levando a doenças, fibromialgia, enxaqueca, pânico, com uma realidade que ainda não existe. E a gente tem a capacidade de sintonizar. Então, a gente tem que aprender o que a gente fala faz tempo, que é viver o hoje. Então, eu acho que o lado humanismo, esse lado humano, eu acho que vai ser difícil. Os grandes médicos do futuro vão ser os grandes healers, que fazem com que o paciente sintonize
Segundo os físicos, o universo é uma grande construção mental. Você vive aquilo que você percebe e as realidades são infinitas. E é uma energia. Se você sintonizar a energia de nós estamos aqui desfrutando e as pessoas que estão nos assistindo estão achando interessante a nossa conversa, a gente sintoniza isso, acorda bem de manhã. Então, a hora que você passa para o seu paciente que ele pode ficar curado, e nós temos chances concretas, porque às vezes o cara está com câncer, a chance dele é 20%, segundo as estatísticas. Mas e se meu paciente for do 20%? Porque se ele recebe uma notícia dele, ele vai achar que ele é 80%. Exato. Daí eu viro para o meu paciente e falo, olha, e funciona. Nós temos chances concretas de resolver o teu problema, eu vou te mandar para o melhor, e vai resolver. E eu não lembro ter perdido um paciente com câncer. Eu lembro de ter feito bastante diagnóstico. Não lembro uma senhora de 90 anos, mas eu fiz o diagnóstico quando ela tinha 85, ela morreu de câncer. Mas é aquela que quando eu estava na beira do leito, depois que chegou o último bisneto dela, lúcida, eu estava trabalhando tudo para tirar, não era nem mais do câncer, era de uma infecção generalizada. Ela pegou no meu braço assim e falou... Era uma italiana. Zebalo, deixa aí, vai. Deixa aí. Meu Deus. Mas ela tava. E uma coisa importante, você tem que dar o direito do paciente, porque eu sou muito teimoso. Uma vez eu estava atendendo uma senhora de 101 anos, né? E ela não morreu. 101 anos, estava internada com o coração que a gente estava dando tudo o que precisava, estava no TI de um hospital de primeira linha. Aí eu falei, pô, estamos fazendo tudo, será que nós vamos fazer para melhorar? A plantonista falou, você sabe que paciente de 101 anos tende a morrer, né, Zé Balos? Eu falei, mas aí eu não desisto, mas eu acabei dando alta, né? Acabei dando alta, ela ficou bem, viveu mais uns 6, 7, 8 meses, depois... não sei se por opção da família não me chamaram mais, mas me davam notícias dela. Olha, a gente tinha que ter muito Dr. Zé Balos pelos pronto-socorros aí de todo o Brasil para poder a gente conseguir, de repente, precisar de um PS e cair na mão de uma pessoa assim, a diferença é você fazer com carinho. Você não é dono da verdade. Doutor. Aprender a ouvir. Ouvir as pessoas, ouvir os jovens. Você tem que ouvir, e aí você raciocina, isso que tem que olhar o macro. Raciocina com as informações. Aí você chama para você, não, agora a decisão é minha, depois de ouvir esse, eu tô tomando essa decisão por causa disso. Exatamente. É assim que funciona. O senhor falou assim, ótimo, para entender. Tem que falar da ômico, das variáveis. Mas, assim, em relação a que você tem falado dos tratamentos, você acha que o paciente com um pensamento talvez positivo, ele consiga melhorar o tratamento? Não é isso, chama-se biologia de crença, é uma ciência descrita, que inclusive eu vou botar nesse curso. Claro. Que quando você tem uma percepção otimista, você libera substâncias com propriedades terapêuticas. Tem um estudo em que a pior energia que existe é a do medo, da insegurança e a do estresse. Elas liberam substâncias que podem ativar a gene de câncer, pode ativar doenças, isso é muito claro. Quem não conhece uma úlcera porque estava estressado, ou um colo irritável, etc. Isso age, isso é muito claro que existe essa conexão entre o que você percebe, que é uma energia de pensamento, e o que você gera para dentro de você. Porque a percepção é individual. Nós estamos vivendo aqui nesse universo, mas você pode ter uma percepção daqui totalmente diferente da minha e dela. Com certeza. Mas a gente nunca vai saber disso. Então, percepção é muito importante. Tem estudos que a energia do amor é a energia que mais tem propriedades terapêuticas. Libera substâncias que sabidamente protegem. E a energia do estresse, do medo, da inveja, liberam substâncias nocivas, que são nocivas. Tem um trabalho famoso mostrando um estudo que tinha os órfãos que receberam na cortina de ferro, isso, que agora não existe mais cortina de ferro, mas era na Europa Oriental. Pegaram crianças, eles não tinham pais, eram órfãos, deram educação, alimentação, atividade física, educação física, e compararam, como era da mesma assim, genética, vamos falar assim, muito parecidos, compararam com aqueles que têm o amor dos pais. Quando compararam, olha só que interessante, viram quem tinha recebido o amor dos pais tinha um desenvolvimento intelectual maior e físico maior, tinha uma média de estatura maior do que quem não tinha recebido o amor. Uau. Que é uma coisa mais interessante para vocês analisarem, o que é você pega uma célula de um óvulo e de um espermatozoide e une. Teoricamente seria do amor, de 9 meses sai. Quantos anos você tem?
25. E depois de 25 anos está um cara desse tamanho. Então, quer dizer, tem amor nessa história. Tem amor. Mesmo quando ocorre acidentalmente, o amor da mãe vai sempre ter. Claro. Não sei como estão os dias de hoje, mas mexe sim. Então, a energia é que faz gerar isso. A energia, tudo é energia. Então, quando você tem uma posição otimista, e eu sou um otimista nato, Eu também sou. Eu passo isso para o meu paciente, mas não é enrolando. Eu mostro por causa disso, disso e disso. Eu acho que nós vamos resolver o seu problema. Não sei o dia de amanhã. E uma pergunta que às vezes os casos estavam na UTI, que eu mais detesto é: ela pode morrer? Eu falei, pera um minutinho, não teve um avião que explodiu o World Trade Center lá e matou um monte de gente? Todo mundo pode morrer, saindo daqui pode morrer. Mas nós temos que olhar... Mas você sabe, doutor, essa pergunta, por ser muito comum, a gente tem que também se colocar no lugar da outra. Eu coloco. Porque aquela ansiedade, aquela insegurança de estar ali, e eles confiam em você, senão não estavam ali com você. Não. Mas é a primeira pergunta que passa na cabeça. Mas aí eu quero tirar, né? Mas qual é o meu objetivo? É tirar esse pensamento de morte da cabeça. Olha, eu não sei. Ok. Não temos essa posição, mas vamos em frente. Ele está recebendo tudo que tem que receber, ela está recebendo tudo que tem que receber. Vamos em frente e vamos ver. Eu sou uma família inteira. Vamos ver ela tendo alta daqui, sorrindo. Eu quero que vocês visualizem isso. Se pode morrer, se não pode, se pode pegar. Isso tudo não vem ao caso. O que vem ao caso é que nós temos que tratar e queremos vê-la boa. Aí você cria uma visualização do seu paciente melhor. É isso que eu falo. Muito legal. É muito bom. Eu tenho tanta... Você está conversando e eu tenho tanta pergunta na minha cabeça. Por causa do Covid Vamos intestinal. falar da Ômicron, não mas é da deixa Ômicron, só... da sequência de vírus, para a pessoa entender como funciona. Mas deixa eu só voltar um pouquinho, que você falou a respeito do tratamento, que foi o seu protocolo, Dr. Zé Balos, lá no Pará. Eu chamei protocolo colapso, porque aqui no Brasil você não pode botar o nome protocolo Zé Balos, porque o CRM é diferente lá nos Estados Unidos, que o Peter McCullough fala o Peter McCullough Protocol. Tá. Mas você não pode, porque seria uma maneira de fazer propaganda, mas quando eu falo assim, o protocolo Zé Balos, porque caiu na boca do povo lá, eu não fico falando o meu protocolo. Sim, claro, não, eu mesmo que... Claro. Mas assim, você citou a ivermectina, vitamina D, né? Vitamina C. Às vezes a gente dava. Mas e qual foi a outra? Foram 4 que você falou. Não, é vitamina, é zinco. Zinco. Isso. A ivermectina age como no nosso organismo então, para poder chegar nisso? Vamos lá, por que eu cheguei a essa decisão? Porque ninguém sabia nada. Tá, isso é importante a gente falar. Eu cheguei na decisão porque eu vi que em tubo de ensaio tinha um estudo claro que a ivermectina bloqueava o vírus da Covid. Em tubo de ensaio bloqueava. Qual é o malefício da ivermectina? É zero. Ela foi descrita em 1966. É a droga que tem menos efeitos colaterais lá na Organização Mundial de Saúde. E a gente dá direto aqui para as comunidades, a gente dá direto aqui, a gente tem experiência também. Então eu falei, bom, tem esse estudo em tubo de ensaio. Antigamente eu não dava, eu dava só o corticoide que todo mundo saía. Mas tem esse estudo em tubo de ensaio, então eu vou botar nisso. Claro. Eu vou botar, e mesmo porque o malefício é zero. E o princípio da ética é malefício zero. E você está de acordo com o seu paciente, ele está de acordo que você vai tomar essa decisão, porque é uma doença nova, ainda não sabia. Mas, em tubo de ensaio, funcionava. Então, a gente deu ivermectina. Vitamina D estava muito em moda, então a gente dava também. Eu não sei se ela teve um peso grande, tem colegas meus que acreditam que sim ou não, mas aquilo lá também tem outro aspecto que eu vou falar. Aí tem zinco, porque tinha o estudo do Zalenco com cloroquina, eu não dei cloroquina no começo, alguns colegas meus deram, que potencializava o efeito. E aí, o que eu estava muito tranquilo é que 95% das pessoas não precisavam de internar. 5% que era um número absurdo que precisava internar. Então, eu estava muito tranquilo com isso. E aí, porque quando eu chegava, eu dava o corticoide e a pessoa ficava boa. Já estava um atrás do outro, salvando um atrás do outro. Quem estava aplicando esse protocolo que a gente criou, que é o corticoide via oral, é nossa autoria. Isso que eu publiquei, inclusive, o trabalho na revista. Aí o que acontece? Aí eu dava, mas sabe também por que eu dava? Porque se vocês olharem nas entrevistas da época, eu falava que é muito importante acolher o paciente, deixar ele próximo. E quando você trata desde o início, o paciente fica perto de você. Existe uma lei da biologia de crença que se ele se sente acolhido, tem um lado de espírito que ajuda ele a melhorar.
Então, a gente deu isso sem ter certeza que funcionava. Hoje tem vários estudos mostrando que funciona sim, inclusive a própria cloroquina, mas a ivermectina. Esses estudos, eles foram... Aí já é uma política que aconteceu no mundo inteiro. Sim. Por que eles ignoraram a imunidade que você pegou a doença? Eu peguei a doença e nunca tomei vacina. E hoje eu sei que eu estava com a decisão certa para quem pegou a doença, porque se desenvolve uma resposta muito melhor elaborada do que essa. Muito bom você falar isso. Porque a resposta imunológica era perfeita. E eu, na linha de frente, peguei a primeira Covid, que foi tranquilinha, fiquei 3 meses meio esquisito, depois fiquei bem. Aí veio todas as outras mais graves. A amazonense foi gravíssima, até tive uma outra ideia que deu certo. Mas aí eu senti que tem política na medicina, não me deixaram publicar o trabalho, o que eu queria fazer. Não, eu não faço questão de ter posição de cientista. Eu sou médico, eu gosto de resolver problemas, mas eu tenho uma mente de criatividade para resolver problemas. Isso é uma coisa que eu tenho e não me acho metido demais. Eu quero resolver o problema, as ideias vêm. E aí a gente viu, e eu enfrentei todas. E o pessoal, levanta a máscara. A gente sabe que hoje a máscara não protege, porque ela passa pelo meio. A malha da máscara é muito pequena. Sim. Então, a gente ia resolvendo essas questões todas. E o que a gente estava falando? Por que eu entrei nisso? Você entrou nisso porque eu perguntei dos 4 elementos que você instituiu no protocolo. Né? E os primeiros eram mais para trazer o paciente perto de mim. Perto de você, Mas exato. depois saiu alguns estudos. Tá. E essa receita minha foi para que depois, no 6º dia, tomava o corticoide, anticoagulante e antibiótico, 2 que modulavam. Chegou em Miami, que chegavam os cubanos que vendiam, falavam, protocolo Ceballos. Então, isso aí, por que funciona? Sabe por que aconteceu isso? Porque a coisa funcionava, ninguém internava, essa notícia espalhou de uma maneira absurda. Espalhou de uma maneira absurda. É por isso que eu acredito que eu acabei não terminando no poder do inconsciente coletivo e que nós estamos todos ligados. O que faz gerar um áudio que eu mandei para um médico e para o mundo inteiro? Essa repercussão toda, né? É porque eu acho que é o inconsciente coletivo e a humanidade estava ávida para uma solução. Sim. Juntou uma coisa com a outra. E aí essas coisas que viralizam tem uma explicação de inconsciente coletivo mesmo. Então, muito gente... Muito bom. Muito bom. Aí você falou da vacina, mas antes de falar de vacina, eu queria que você explicasse aí no seu raciocínio sobre a proteína spike que você estava falando e as variantes, né, da doença. Então, vamos lá. Pra gente entender, pro pessoal em casa entender também. A ciência é muita observação, eu observo muito. Então, a primeira, eu percebi logo de cara que eu tinha resolvido o problema com o corticoide. Nem usava essas primeiros iniciais que eram ivermectina, etc. Mas depois... Veio o trabalho e falei, não, eu vou tratar com ivermectina, tinha algumas sugestões, vou tratar com vitamina D, vou tratar com todos esses elementos. Uhum. E as pessoas iam melhorando e ninguém ia internar. Então, antes de internação, com as pessoas, tratei gente em casa com pulmão tomado, que eu dei corticoide via oral em casa. Então, o que acontece? Você me perguntou em relação a... Isso, a Ômicron, a proteína, para você explicar esse conjunto. Então, o que acontece? Aí eu vi que a primeira, que foi a inicial, que era selvagem, respondia muito bem ao corticoide, antibiótico, e não precisaria internar ninguém. Tá. Tratei muita gente. Por que eu tratei muita gente? Porque depois que eu acabei virando uma referência, vi gente do Brasil inteiro no hospital. Vi alguns entubados. Mas aquelas pessoas que eu tratei desde o começo, eu conto nos dedos a que precisei internar. Foram muito poucas. Tive mais de 11 mil casos, foram muito poucas. Nossa, olha isso, mais de 11 mil. Então, o que acontece que eu queria falar para vocês? Que o vírus é dinâmico. Então, me chamou a atenção o segundo vírus, que não é a tendência. Primeiro foi o selvagem, que a gente já tinha uma solução, eu sabia que eu não ia perder ninguém. Nessa época eu não tinha perdido ninguém. Eu perdi um caso, tinha visto um monte de gente, mas não tinha perdido ninguém com Covid. Isso aí, esse boca a boca vai. E foi no boom, né? Foi no primeiro boom. Primeiro boom, eu não tinha perdido ninguém. E depois veio essa que veio, que foi agressiva, que foi a que elas falam que é a amazonense. Tá certo? Foi o que, essa 2021? Foi na virada de 2021 começou a aparecer. Porque tinha acabado, não tinha vacina ainda, a doença teve começo, meio e fim, se comportou, mas depois veio essa de 2020, onda, que eu não sei. Né? É a segunda onda, né? Eu acho que foi essa aí que eu peguei, foi de foi 2021. A segunda onda. Essa de 2021, ela era... Fiquei mal. Ela era extremamente agressiva e pela primeira vez eu tive que internar jovem, porque todo mundo eu tratava no começo e não precisava internar.
Agora, às vezes as pessoas internavam demais as pessoas porque ainda não conheciam esse protocolo de você inibir no começo com corticoide via oral, que você tratava em casa, e dava anticoagulante subcutâneo. Bom, aí o que acontece? Me deu muito trabalho, perdi muito pouca gente. Mas perdeu pouquíssimas pessoas. Perdi muito pouca gente. Isso te assustou? Quando você... Porque na primeira você não perdeu ninguém, na segunda... Primeira vez, perdi quase ninguém. Na primeira foi um outro, mas tinha outras comorbidades. Eu não fiquei assustado. Eu não fiquei assustado. Eu vou dizer, assim... Eu tenho a fé que eu vou resolver sempre, sabe? Lá no fundinho... eu vou resolver. Aí, por essas ironias do destino, que eu não sei se isso é sinergia... Me foi um paciente um pouco antes logo que tinha começado essa amazonense que era mais agressiva no consultório, ele veio querer entender porque ele estava com o pulmão com uma imagem 70% tomada, mas ele não teve falta de ar. Uau! Mas tomada a imagem, estava inflamado o pulmão. Mas o que causa a falta de ar é se entope os vasinhos que oxigenam no alvéolo. Sim. Se não entope aquilo, se não promove oclusão, se não ocorre trombo, o cara consegue respirar. Aí eu conversando com ele, eu falei, esse cara deve ter uma genética diferente. Não, ele tomava um remedinho que era para espondilite anquilosante. E aí eu vi que era um Enbrel. E o Enbrel, ele tem uma ação antivasculite. Uau, olha! E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer... esse medicamento antivasculite já logo, assim, no começo dos meus pacientes. Olha, que legal. Olha, que observação. Então, o que acontece? Eu não consegui publicar esse trabalho. Tentei publicar, mas disseram que está faltando coisa de ética, não sei o quê. Mas o cara assinava para mim um termo que, olha, eu vou tomar isso. É um remédio que quem tem vasculite, quem tem espondilite anquilosante, toma uma vez por semana ou a cada 15 dias. E como o ciclo era pequeno, eu dava só uma vez. E a gente observou uma diferença na evolução desses pacientes para o tubo. Então, eu dei o Enbrel. Mas você foi tateando? Não, eu sabia que não fazia mal. Primeira coisa é não malefício no paciente. Tem que sair melhor do que entrou. Uma dose única não faz mal do Enbrel. Tá. E que então, ele é um antifator de necrose. Eu dava uma dose única, não faz mal. E aguardava? Não, e aguardava, o cara ia melhorando. A gente ia vendo ele melhorando, ele não ia pro tubo. Aí eu tenho dados mostrando, mas... A ética do local que eu mandei disse que não tinha ética suficiente, que eu podia estar virando, mas quem estava dentro do hospital viu que os meus casos não iam mais para o tubo. E eu comecei a fazer num outro hospital conhecido, que dessa vez pelo menos foram muito educados comigo. Eles começaram a ver que o estoque de Enbrel deles estavam caindo mais que o habitual. E os meus casos lá nesse hospital, não morria ninguém. Morreram alguns no outro, mas não morria ninguém. E eu fazendo. Aí me ligaram com a educação, porque da primeira vez, esse mesmo hospital soltou uma nota que não era verdade, que não sei o quê. Houve um pequeno atrito que eu ignorei, que eu gosto muito do hospital. Não, em relação ao corticoide. Em relação ao corticoide. Porque eles soltaram uma nota dizendo que me acionaram no CRM, que eu não vou falar com a instituição, que eu mudou muito bem com eles hoje, e nunca me dei mal, para mim, ignorei. Não, perfeito. E eles falaram que uma das acusações no CRM é que o Dr. Zeballos afirma que o corticoide oferece resultados sem a menor evidência científica. Ai, gente. E usa o nome da instituição, que eu nunca usei, para dar credibilidade. Entendi. E aí soltaram uma nota que era mentira que eu tinha estubado tantos casos, mesmo porque eu recebi uma notificação desse hospital do número de estubação. Então, eu me considerava da equipe deles, apesar de eu estar mais em outro hospital hoje. Mas você é do corpo clínico, você está lá. Exato. Então, eu falei, nós lá na instituição já estubamos mais de 40 casos. Mas não era nós, Claro. eu. Aí eu ainda falo, nos meus casos lá no outro hospital, eu não entubei ninguém. Não falo isso. Daí fala que eu usei o nome, etc. A hora que viram que eu estava certo, tudo bem.
já iam me ligar, porque tinham... falaram, se você quiser internar aqui de novo, pode. Um mês depois eu estava lá. Isso foi muito útil, eles abrirem as portas para mim, que eu nem percebi que tinha fechado muito, mas abriram. Porque na época da Amazonense foi muita gente, eu tive que usar 2 hospitais. Eu tinha 40 casos internados em 2 hospitais. Então tive que usar. Mas dessa vez eles foram muito educados. Eles viram que o estoque estava caindo lá. Aí eles deixaram, olha, Zeballos, olha... Continua dando, mas vamos fazer uma reunião com você. E eu entendi o lado deles. Eles têm uma instituição baseada em algumas regras que eles alcançam um nível de excelência. E é os melhores hospitais do mundo. E aí, se eles usam algo que não tem o tal respaldo, etc., eles poderiam vitimizar. Então, eles, até que foram gente boas, olha, se o seu paciente entubar, você pode usar como uso compassivo. Então, aí me deram essa liberdade que isso não ia comprometer a instituição. Mas só se entubasse? Só se entubasse. Mas não era o que você não queria. Exatamente, é que eu não queria. Mas eu arrumei alguma outra solução que deu certo. Que deu certo, tá. Exato. Tanto que lá eu perdi um caso lá nessa instituição e os outros que eu perdi é porque eu virei referência e viajante do Brasil inteiro. Uhum. Mas onde eu quero chegar em cima de tudo isso é que quando você está em sintonia em fazer o bem comum e você vira um vetor, essa é na minha ótica, claro. As coisas caem do céu. Caiu do céu, o cara veio perguntar, porque eu já era uma referência em Covid, ele queria entender por que ele teve o pulmão tomado e não teve falta de ar. Ele fez um favor para a gente. Exato. Esse estudo eu não consegui, mas como ele tem uma ação antivasculite também, e aquele quadro pulmonar é uma vasculite, tem uma explicação muito grosseira, muito bruta. Eu teria que mostrar os dados, depois deixo o pessoal pesquisar no nível molecular. Mas o fato é que, assim, sabe, a gente vai com muita determinação. Vocês que estão assistindo a gente hoje, cara, a vida é uma oportunidade, não tenha medo de nada. Tudo que você quer fazer, vai sem medo, com determinação, que as coisas aparecem, as coisas se resolvem. Isso é ótimo. Isso é fundamental. É fundamental mesmo. E aí eu não consegui publicar, porque mesmo a outra instituição que eu conheço, inclusive os donos gostam de mim, etc., mas tinha a outra instituição que também segue uma linha de pesquisa, achou que não era ética, eu não tinha uma versão ética eu publicar. Para mim, eu sinto muito. Não, e se eu quisesse publicar, eu teria que gastar em uma outra instituição bem conhecida, que eu não vou falar, que tem muita credibilidade, eu teria que gastar uns 150 mil, porque tinha uma pessoa que me cobraria comigo, e eu ia gastar 150 mil reais para botar. Aí eu esperei um pouco ver para onde ia o rumo do nosso país antes de investir nisso. Aí depois que eu vi, que eu fiquei um pouco preocupado como é que seria a novidade de lidar com o novo governo, eu não quis gastar esse dinheiro, senão eu gastaria nem que fosse para ajudar as pessoas que trabalham. Agora, me chamou a atenção que essa mesma instituição publicou um estudo que mostrou um bom resultado com uma medicação, um biofármaco parecido, que inibe um fator de vasculite também. Então, para mim, olha, gente, é o que menos importa. Eu adorei quando eu não consegui publicar o primeiro trabalho de corticoide, que o inglês publicou antes do que a gente estava publicando, porque houve uma burocracia lá onde eu estava querendo publicar, porque se sou eu que publico, iam meter o pau. Como foi lá Oxford lá que publicou, eu queria só um respaldo para minhas ideias, porque o meu objetivo, eu sou um cara, graças a Deus, bem sucedido, tenho um bom padrão de vida, mas eu não estava com ser o vaidoso de ser o cara. Eu queria que as pessoas entendessem que tinha uma solução na época com corticoide. Então eu adorei que foram os ingleses que foram lá em cima. Que teve uma voz, assim, vamos dizer, lá em cima, né? Só que como, na minha opinião, tem algumas coisas muito esquisitas nessa pandemia. Eu achei esquisito o inglês só dá depois que intuba. Então ele não entendeu o mecanismo da doença. Se ele entendesse o mecanismo da doença, ele teria que ter dado quando começa a inflamar, quando o cara ainda está no oxigênio. Não precisa dar depois que intubar. Na verdade, pode ser que ele tenha entendido, mas a burocracia fez com que... Eu já não sei até que ponto, né? Porque hoje não sou eu que estou falando, é só você olhar lá para cima o que está acontecendo no Ocidente, você vê o Fauci, que me chamaram de arrogante quando eu falei que o que ele estava falando não era o que eu estava vendo, sabe? E não dá para acreditar, ele perdeu credibilidade, agora estão apertando ele lá, a ideia da máscara foi uma ideia dele, isso que eu estou falando é o que ele está falando.
É uma ideia dele que podia ajudar. A ideia de deixar todo mundo trancado e quebrar as economias foi a ideia dele. Não tinha nenhum estudo mostrando que isso ia trazer benefício. Gente. A ideia dele falar, se você tomar vacina, você tira a máscara. Eu nunca me esqueço uma entrevista que eu dei na Rede TV ou no Pânico. Falei, não, ele tá mandando tirar a máscara depois da vacina? Como é que ele tem tanta certeza assim? Ele sabe alguma coisa que eu não sei. Aí aquele boom de novo. Então, aí você vê que tem alguma coisa esquisita acontecendo. Aí é uma tese pessoal, eu acho que tudo isso aconteceu para ver qual é a capacidade deles, de uma minoria muito, muito inteligente, de ter um controle mundial. E o controle que eles usaram a princípio foi o medo, porque o medo aprisiona. Então, gente, nós estamos aqui, a vida é uma oportunidade, não tenham medo de nada, se informem, não dá mais para a gente acreditar em tudo que a gente ouve, então não é para abandonar. O cara soltou uma informação, você tem que ver se ao teu lado você observa isso. Se é isso que você está observando, porque as pessoas estão histéricas, essa pandemia foi um trauma para muita gente, morreram pessoas sim, ninguém está dizendo que isso não aconteceu, mas houve um exagero no número de casos. Então, não teve uma morte por influenza, não teve uma morte por uma pneumonia tradicional na época, era tudo Covid. Depois eu soube que havia um incentivo financeiro para soltar a morte como Covid. Eu vi pacientes meus que o Covid negativo, a mulher morreu, ele falou que só ia liberar assim, se fosse por Covid, que eles achavam que era Covid sem uma evidência de Covid. Então você vê que existiu atrás dessa catástrofe, que foi uma catástrofe. Não dá para dizer, porque eu lidei com pacientes graves, sim. Tirei muita gente grave com tratamento, com corticoide, com antibiótico, e até com uma ideia que eu tive de um medicamento antivasculite, e que, na minha opinião, funcionou, mas eles não conseguiram deixar publicar, porque não tinha... Falaram que não tinham... Evidência científica, evidência científica eu estava querendo criar, mas a maneira que eu estava colocando não tinha uma qualidade. Entendi. E eu dava o resultado, todo mundo lá no hospital sabia que estava funcionando, os enfermeiros, na época da Amazonense. O doutor Zé Barros está fazendo isso, os caras melhoram muito. Mas... Um gordo que ia para tubo, um gordão. Tava lá o cara da UTI, bom cara, um bom profissional. E tava com esse vírus, geralmente, o pessoal já falou, esse cara tá com aquele vírus da Amazonense, vai pro tubo. Mandei fazer o Embrel, que é um antivasculite, foi um uso compassivo. Ele não foi pro tubo, ele era imenso. Olha, que incrível. E aí, os caras da UTI, falei, escuta, ele não vai pro tubo. Tem um outro que é grato a mim até hoje, que ele ouviu a conversa, o plantonista, bons médicos todos, não estou criticando, estamos discutindo opiniões. Claro, óbvio. Sim, mas ele falou, não, nós vamos ter que entubar. Não vai, faz o embrião, não vai. E o paciente ouvindo todo o meu diálogo com ele. O cara, você não sabe, tem muitas pessoas, isso é uma consequência que tem muita gratidão pela nossa ação. Com certeza. E agora, eu imagino. Agora o que eu quero dizer é que tudo que a gente consegue na nossa vida é fruto de um desejo interno muito forte. E quando o teu objetivo traz benefício a terceiros, você entra numa vibração, porque nós estamos todos interligados. Isso é muito bom. E praticar isso, né, doutor? Isso que você está falando, praticar, né? Principalmente todos os quando dias. está com uma onda cerebral mais lenta, que é a onda alfa, que você faz assim, você respira furo, entra e visualiza o que você quer. Entendi. Visualiza o que você quer. Bom, dentro de toda essa explicação, né, Vinícius, eu não poderia deixar de perguntar. Não existe mais Covid longa. Aí eu queria entrar nesse assunto. Então. Da proteína spike. Então né? Vamos lá. Teve a primeira que respondia muito bem ao corticoide, e quando eu tratava desde o início, eu não tive Covid longa, apesar tive muito pouco, apesar dos colegas descreveram. Depois da Amazonense, teve Covid longa, mas eu, na minha experiência, estou falando da minha experiência. Tá. Pessoas ficavam com Covid, etc., mas eu não tive muita Covid longa. E aí veio a Omicron, que na minha opinião veio para imunizar todo mundo. Que é a terceira? Que foi a terceira. Não, a terceira foi a Delta. Ah, a terceira foi a Delta. Mas aqui nós não tivemos uma onda muito grande. Eu não sei se porque a pessoa se imunizou com a Amazonense, que era muito mais agressiva do que aquela inglesa lá. E a Amazonense só foi no Brasil? Por nome Amazonense? O nome... Peraí, eu preciso ver se era Beta 1. Peraí, qual que é essa? Foi a segunda que varreu. Que teve eu muita acho gente que era Amazonense, mas tem um nome que agora não me veio à cabeça, mas que foi mundial. Descrito. Foi mundial. Não, a Amazonense não foi mundial, só teve no Brasil. E aí teve na África do Sul, mas era muito parecida, porque a segunda foi mais agressiva na Europa e na África do Sul, que era uma outra variante que não está me vindo agora.
mas que fez um rapa lá também. Mas a amazonense fez um rapa aqui, mas depois veio a Delta, que não foi muito agressiva no Brasil. Tive poucos casos. E nenhuma delas sufocou o hospital aqui no Brasil. Não sei se vocês perceberam isso. Na Delta? Na Delta, mas a mesma outra aqui, só sufocou... eu digo lá em Manaus, no Pará, porque não tinha estrutura. Mas em São Paulo você não viu aquele de sufoco. Teve às vezes no limite. O Einstein abriu vários locais, o Vila Nova também. Mas o que acontece? Essa aí veio que era menos agressiva ainda, a Delta. A Delta, e depois veio a Ômicron. Essa Ômicron, eu falei, ela veio para imunizar a humanidade, porque ela não dava aquela falta de ar pulmonar, ou era muito rara. E ela desenvolvia uma resposta, porque a resposta imunológica é a tudo, não é só contra a proteína spike, que a gente sabe que é a toxina hoje do vírus. Então, quem teve essa daí fica protegido, porque desenvolve imunidade celular, não só uma imunidade para a proteínazinha, que é o que estava da vacina. Por isso que a incidência de reinfecção, até aparecer a Ômicron, era 0. Tanto eu sou testemunha disso. Eu peguei a primeira e enfrentava de peito aberto a amazonense, enfrentei de peito aberto essa Delta. E aí depois a Ômicron, eu tive de novo a Ômicron, mas foi depois de 2 anos e meio, foi muito leve. Eu falei, bom, essa Ômicron vai ser uma vacina. O próprio Bill Gates soltou essa, que está fazendo a better job than the vaccine. A Ômicron está fazendo um trabalho melhor do que a vacina. E tanto que eu dei uma entrevista no Direto ao Ponto, que eu deixo isso bem claro. Aí, o que eu comecei a observar no ano passado? A Ômicron foi mudando também, tem várias subvariantes. Eu comecei a observar que eu estava vendo sintomas da tal Covid longa. E eu estava vendo esses sintomas da Covid longa, e aí eu via que a falta de memória, etc., e outras doenças que aparecem, cansaço, fadiga. E aí o que aconteceu? Falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Aí eu tô assistindo uma live, isso foi no Carnaval do ano passado, do Shankar, que é um médico sul-africano, que eu participei de várias decisões com ele, com médicos do mundo inteiro, em lives, conversando do Reino Unido, com o Macmillan, dizendo que o vírus, ele se replica na flora bacteriana do indivíduo. Mesmo depois que você desenvolveu uma imunidade, ele se replica lá, porque a flora bacteriana mudou muito. Eu olhei isso, eles falando isso, eu falei, pô... Você fala do intestino. Do intestino, ele estava lá, o vírus, esse vírus novo, ele estava ficando no intestino e se replicando, porque o vírus precisa de uma máquina de célula para se replicar. Sim. E uma delas, no caso, eram as bactérias que estavam lá. Mas olha que curiosidade. Olha isso, né? Quem tomou vacina, 3 meses depois da vacina, não tem mais lactobacilos, mudou para uma outra flora, que é uma barreira protetora. E quem teve algum Covid também muda a flora bacteriana. A flora bacteriana do intestino, que ela tem uma função fundamental de proteger o que entra no teu intestino. Que são os lactobacilos, todo mundo sabe que funciona. O fato é que não tinha mais lactobacilo nessas pessoas. Aí a tese que eu desenvolvi para esse Covid longo, que eu não via nunca. Olha, também tem que observar a variação. Comecei a ver um monte desse Covid longo. Memória, cansaço, fadiga, reativação de doença autoimune. Era subjetivo, era sintomas. Exatamente. Eu nunca estava vendo o que aconteceu agora. A Covid grave acabou, sobrou essa última obra, que é uma subvariante. Aí a gente deduziu que ela se replicava na bactéria e às vezes ela podia absorver pelo intestino. E o sistema imunológico já conhecia esse vírus, destrói, aí já é uma tese, e fica essa toxina spike circulando que não vai embora. Em todo o organismo? Em todo o organismo, porque ela vai para o microcapilar. A proteína spike, ela entra nos capilares. E aí ela pode sim... E aí ela dá, não sei por que uma pessoa tem mais formigamento no pé, outra pessoa tem mais esquecimento de memória, outra pessoa facilita mais a formação de trombo, não sei por que tem esses diferentes sintomas. Mas, com certeza, essa fonte é uma toxina. Sim. É uma toxina e agora a fonte ela não mata. Que assim que as espécies ficam mais... Aquela espécie que nem o ébola, que mata todo mundo de uma vez, ele não vai muito para frente. Aquela que fica meio parasitando lá, que é o que estava ficando com esse vírus, isso é uma tendência universal. Cronicamente. Cronicamente ela vai, o cara fica com a memória ruim, o cara tem mais chance de trombo, etc. Bom, aí... Exato. Aí...
aí essa tal seria a tal Covid longa, que eu não pegava muito os meus casos de longa lá atrás, porque eu tratava desde o começo. Eu acho que não tinha tanto. Eu tinha Covid longo daqueles casos que vieram entubados de outros locais e depois eles ficavam por mais tempo. Eu não tinha muita Covid longa que eles estavam falando. Tem que observar. Mas o meu espaço amostral é pequeno. Não é, não. 11 mil casos não é um espaço amostral pequeno. Imagina. E a gente viu mais do que isso. Isso com a minha equipe. Eu sozinho, não sei se eu vi uns 1000, que eu pecava mais com os casos graves internados. A minha equipe já dava aquele protocolinho que o pessoal não ia para frente. Sim. Sabendo que se não recebe tratamento, 95% vai bem, mas tem aquele 5% que é mal. Mas eu tinha muito menos do que 5% que precisava ser internado. Então, a hora que você vê isso, você fala, opa, o que eu vou fazer? Mas então essa proteína spike que fica no nosso organismo, ela é ad eterna. Você não sabe quando que ela vai... Não, porque... Como é que é isso? Como é que você neutraliza essa proteína? É o teu próprio sistema imunológico, teu rim, teu fígado põe pra fora. É a nossa defesa. Mas a gente, agora da vacina eu não sei, porque a vacina envolve informação genética e já tem uns estudos, que é uma minoria, isso aí eu não acho que é um impacto, que eles se incorporam ao genoma e pode passar de pai para filho. Essa é a tese, mas isso é muito raro. Não estou vendo isso. Gente, tudo que falam para você, isso é universal nos dias de hoje, no século XXI, com a manipulação da informação. Você tem que observar se o que estão falando é o que você está observando. Eu não estou observando isso. O que eu estou observando é que tem essa Covid longa e a fonte principal vem do intestino. Pode ser da vacina também que causa sintomas de Covid longa. Por isso que agora a gente não pode falar Covid longa. Tem que falar síndrome pós-spike, que pode vir de uma fonte da vacina, porque é uma informação genética, e pode vir dele colonizar o seu intestino. Tá. Então, o que a gente acabou fazendo? Nós acabamos tendo a ideia, então, de restabelecer a maior barreira humana que foi perdida, que é a flora com lactobacilos. A gente dá 5 dias de antibiótico, isso é uma coisa que a gente faz. E o que acontece? Aí você repõe todos os lactobacilos 2 vezes ao dia em dose alta. De antibiótico ou probiótico? É do probiótico. O antibiótico eu dou para já matar, porque essa flora que está aí, ela é aliada. Tá. Ela já tá ali meio que viciada. Ela é aliada do vírus. O vírus se replica nela. Entendi. Então já você tem que matar. Ela e começa com uma nova. Exato. Então a gente tenta já começar para dar uma reformulada. Isso é empírico, tá? Tá. Mas aí você enche de lactobacilos. Bom, a gente enche de lactobacilos e aquilo que é absorvido, a gente sabe que a natoquinase, ela neutraliza a toxina spike em tubo de ensaio. O que é natoquinase, doutor? Isso é uma enzima que vem da soja. Tá. E ela tem ação de antitrombo, mas ao mesmo tempo ela quebra a proteína spike. Olha que incrível. Aí a gente faz, mas a gente não sabe o efeito 100%. É natoquinase. A gente não sabe o efeito por cento dela. Isso eu aprendi com o Peter McCullough nos Estados Unidos. Mas ele não dá os lactobacilos, por isso que quando eles param o remédio lá, volta. Quando eu paro aqui, não volta na grande maioria das pessoas, porque você restabeleceu a defesa do organismo, que esse vírus, por alguma razão que eu não sei explicar, elimina, não é só porque replica. Porque a vacina também muda a flora bacteriana, isso é um fato. Trabalho mostrando que a vacina muda a flora bacteriana. E aí tem aquelas disbioses que vocês já ouviram falar, de antigamente, que a gente sabia, que é quando você tem uma alteração na flora, e aí ela fica menos seletiva das toxinas que possam entrar. Ok. Então, o que acontece? Eu falei, peraí, eu vou dar lactobacilos, porque eu sei que isso mudou, vamos repor. Vou dar antibiótico 5 dias para resolver. Vou dar natoquinase, que em tubo de ensaio resolve, que nem o raciocínio que eu tive da ivermectina lá atrás. E vou dar ivermectina, que hoje a gente sabe que ela bloqueia 2 vezes por semana, etc. E os resultados, aí vamos supor, a minha tese está certa? Vamos ver. Os resultados são espetaculares. Eu já distribuí isso para médicos do Brasil inteiro. Só que a gente, por exemplo, vão dizer que eu estou fazendo propaganda se eu falo, que eu estou inventando. Mas eu não vejo a hora de tentar fazer uma publicação, que eu acho que eu vou fazer agora, para poder, basear nessa publicação, passar isso para frente. Porque, gente, é tão simples. Se o vírus se replica na flora bacteriana que foi modificada pela própria proteína spike, ele vai ser uma fonte eterna. E aí esses pacientes contam o seguinte, ciência e observação. Tem dias que eles estão melhores, tem dias que eles são piores. Por que eles melhoram? Porque não está absorvendo tanto. Tem um bolo de replicação, absorve mais, eles pioram. Incrível. Então, aí o que acontece? Mas isso está dando resultados incríveis. Então, por isso que chama hoje proteína pós-spike. Aí você fala, mas o primeiro vírus pegou muito pulmão, o segundo pegou demais o pulmão,
mas respondia com a droga antivasculite, que era o Embrel, que a gente deu. O terceiro não tive muito aqui, porque respondia ao tratamento clássico com corticoide. A primeira Ômicron não deu muito trabalho, mas agora, do ano passado para cá, essa variante, ela aprendeu a colonizar o intestino do indivíduo e a gente quebra essa colonização. Isso é uma tese nossa, só que eu tenho resultados. A gente tem resultados. Muito bom. Incrível. A gente tem resultados. Isso justifica, muitas vezes, esses sintomas vagos das pessoas pós-Covid. Não, que tomam antidepressivo, tudo não. Exato, tomam antidepressivo com aquela névoa. Mas eu falo nas minhas redes, eu conto os sintomas, então o pessoal vem, eu já passei isso para a doutora Raíssa, já passei para o Francisco Cardoso. Então as pessoas estão fazendo, não malefício, nenhum dos medicamentos, são todos suplementos. Não causam malefício. Mas então, tem que ter uma consulta médica, né, doutor? Tem que passar pelo médico, por isso né? que eu não falo nas minhas redes sociais, porque não existe o tratamento individual. Tem gente que tem alergia na toquinase, como é que fica? Como é que fica, exato. Então tem não que procurar um médico. Que seja bem claro que a medicina que a gente falou no começo, ela é individual. Certo. Agora, o raciocínio de como funciona, para mim, está muito claro. E aí tem alguns colegas meus que falam, não concordo com o Ceballos, tem outras fontes de spike. Claro que tem outras fontes de spike. Aquelas Covid longas, mas eram mais raras. Elas eram mais raras. Então, essa da mesma maneira, aquele que incorpora o genoma do ser humano que vai passar para frente. Okay. Então, isso é raro. Então, eu não vou ficar preocupado com aquela reservatório que ficou lá não sei aonde, que encontraram. Outro dia um colega falou, encontraram no plasma, mas ela entrou no plasma como, meu amigo? Ela entrou pelo intestino. Perfeito. Então, o que acontece? Aí você tem que ter, por isso que eu vejo isso, falta isso. O pessoal fica muito no micro e não observa o macro. Eu tô vendo que de uma hora para outra tive uma epidemia de síndrome pós-Covid ou pós-Spike, que abrange os dois, que é vacina e Covid. Eu tô vendo que mudou, tô lá no dia a dia. E aí a gente viu que isso não acontecia o ano passado. Não, sempre teve Covid longo, dos pacientes ficaram mais entubados, ou com uma característica individual, as variantes anteriores, nessa pessoa causou o Covid longo, que a gente sabe hoje que é síndrome pós-Spike. Você sabe, doutor, deixa eu só até pontuar que a Bel tá ali mostrando. Eu tô vendo que ela já deu uma pressão. Ela já veio aqui, mostrou. Mas eu não podia deixar de falar do seguinte, você falando de toda da saúde intestinal, da permeabilidade intestinal, que é muito importante. Muito legal. Né, a gente tá vendo muito na internet isso, né? Que o intestino é segundo o cérebro e tudo mais. Aí tem um exagero, mas é verdade. Mas, né, porque tem que ter o pé no chão. Porque o sistema digestivo é o único que tem o sistema nervoso para ele, né? O sistema nervoso entérico é o único que tem, né? Mas é simpático e parasimpático. Sim, mas né, o coração também tem, simpático e parasimpático. Que o intestino é maior, é mais intenso. É mais intenso. Eu tô fazendo um estudo com uma PhD em nutrição e neurometabolismo lá da Alemanha. Que legal. E foi muito interessante o que você falou, porque ela fala muito da permeabilidade da barreira hematoencefálica. Que está sendo pouco visto, que nós também temos a mesma permeabilidade do intestino, a gente tem na barreira hematoencefálica. Que a gente nem sabia como funcionava direito. Hoje já sabem. Me conta. Hoje já sabem sobre isso, que existe essa permeabilidade na hematoencefálica. E às vezes ela é quebrada. Às vezes ela é quebrada por algumas proteínas. Então está em estudo isso, é super recente, ela me mandou vários artigos. Que legal. Posso até compartilhar com o senhor, se você permitir. Senhor nada. Você. Porque assim, a gente fala muito da permeabilidade intestinal, mas pode ser que tenha aí outros caminhos em relação à proteína spike, que pode ser também pela via hematoencefálica, né? Porque você falou, eu lembrei disso. Sem então dúvida. É interessante também investigar, né, esse outro lado, né? Sem dúvida. E é uma coisa super atual, é 2023, 2024. A hora que os colegas entenderem que eu não valorizava muito as disbioses, mas eu passei a valorizar depois que eu entendi a importância dos lactobacilos para prevenir a entrada, sabe? E isso ficou muito nítido, porque o resultado é muito claro. Eu quero que as pessoas que estudem no nível molecular por que acontece isso, mas os lactobacilos, com certeza o vírus não consegue se replicar nele. Porque se ele conseguisse replicar nos lactobacilos, não adiantaria nada o meu tratamento. Claro, perfeito. E aí a reincidência é muito baixa, diferente do protocolo do Peter McCullough, que é um gênio, ele me adora. Outro dia eu recebi uma mensagem dele, não é exibicionismo, mas é uma coisa que me dá orgulho. O que ele escreveu? Eu mostro depois do celular. You were right all along. Ele falou, você estava certo o tempo todo. Mas eu nunca quis o objetivo de estar certo. Meu objetivo era resolver o problema. Quero que as pessoas entendam que o resto tudo é meio consequência. Perfeito. Tanto para se levar porrada como eu levei, como para ser elogiado hoje por um cientista
que publica que nem ele. Então... E essa porrada que você está falando que levou, você se arrepende de alguma coisa que você fez nesse decorrer dessa... Porque foi muita polêmica na época da Covid. Sim. E você foi um dos poucos que esticou o peito e falou, é assim, vou continuar assim. Porque eu tô vendo o resultado, claro, mas é o seguinte... Mas você se arrepende de alguma coisa nesse sentido? Faria diferente? Não, mas eu quero dizer que, assim, não foi porque eu sou vamos dizer, um padre, alguma coisa que... Foi porque nenhum deles paga as minhas contas, que eles estavam fazendo a porrada. Entendeu? Então eu sou muito correto. Se eu tivesse pressão, alguém ameaçar minha família, que não sei o quê, eu ia puxar o freio de mão. Okay. Mas eu tinha um compromisso maior, que era com o meu paciente. Eu sou independente, não dependo de hospital, não dependo de lógico, se o hospital não quiser que eu interne lá, sim, eu não dependo de ser farmacêutica, tanto que eu vi a menina ligando, o doutor Zeballos não recebe propagandista, porque eu não recebo propagandista. Eu me lembro lá atrás, quando os propagandistas iam lá, eles davam voucher para minha mulher comprar no shopping. Eles davam. Aí, às vezes, quando eu era meio resistível, eles mandavam uma puta gata com uma saia que eu não sabia se era blusa ou se era saia, sabe? São todas as armas que entram, falando coisa de 20 anos atrás. Tentaram, doutor, é o papel deles. Exatamente. Mas naquela época eu aceitava as coisas, depois eu achei meio esquisito. Aí, hoje eu não recebo mais propagandista. Não que é errado, mas eu não quero ter uma influência, eu quero analisar mediante os estudos. Então, o que faz bem para o paciente. Exato. E uma última pergunta, que eu sei que o nosso tempo, gente, está estourando, mas está tão bom que tinha que o doutor não tem. A gente sabe. O doutor não tem tempo, ele está aqui, acho que um milagre. Não, hoje vocês me deram a oportunidade que eu vou almoçar com meu primo Arnaldo, que faz tempo que eu não almoço, ele quer conversar comigo, eu estava na pauleira, e eles botaram consulta só às 5:30 da tarde para mim, e eu já vi uma. A minha agenda eu vou atrasar hoje. Mas é difícil, realmente. Mas é muito importante ter você aqui, porque é tanta informação boa, importante da pessoa entender. Agora, uma pergunta só, que você fala dos lactobacilos. Lactobacilos não é Yakult, né? Lactobacilos... Yakult tem lactobacilos, só que eu nem tinha muita experiência com lactobacilos. Porque aí é uma coisa que eu acredito, podem dizer que não é verdade, mas eu acho que todo bioma que vive em você... Certo. Na minha ótica, ele está associado a um tipo de energia que você tem. Porque antes da Covid, que mudava essa flora intestinal, teve um estudo com os nadadores da Austrália que eles tinham um gut leak, que é esse vazamento do intestino, que é síndrome do intestino permeável. Mas eles só tinham o gut leak quando eles estavam mais estressados. Então, por exemplo, eles treinavam para nadar. E o Epstein-Barr vírus, por exemplo, é um vírus que nós já entramos em contato, sim. Todos nós. Eu ia falar dele para o senhor. Então, todos eles... aí o que acontecia? Na época que eles iam na competição, eles ficavam mais fracos. Sabe o que acontecia? Mudava a flora bacteriana deles e aquele Epstein-Barr vírus reativava, mostrando a influência do estado de espírito nesse gut leak. E eles não tinham as mesmas marcas que tinham do treino, porque eles ficavam mais fatigados, mostrando a influência. Isso que eu quero que as pessoas entendam, eu acredito nisso, é que a energia que a gente vive com a natureza, com as bactérias que vivem na gente, com tudo, eu acho que é uma coisa muito de frequência de energia. Agora, tem alguma coisa artificial que muda isso, que a gente sabe que a vacina da Covid, como o vírus da Covid, esse último, ele muda a flora. Você restaura a flora, fica impermeávelzinho, e aí os resultados são incríveis. Eu tenho um senhor de idade que eu contei para vocês, né? Então, os resultados são incríveis. Muito bom, doutor. Eu nunca vi você tão quieto, Vinícius. Não, fala, porque é uma aula. Não, mas é que eu falo pelos cotovelos, desculpa, minha. Não, mas não é, porque imagina. É uma aula. Né? É uma aula pra gente, e a gente fica aqui tão envolvido. Assuntos, eu quero agradecer muito, doutor Roberto Zeballos. Desejo, logo realizo. Eu acredito muito nisso, gente. Esse livro tem 12 anos. Eu relato na época da gripe aviária, que para mim, eu acredito, foi um experimento que eu acho que fizeram, que eu vi a geração de pânico pela primeira vez mundial, porque eu não via a gripe aviária fazendo tudo isso. Então, por isso que ele nunca teve tão atual esse vírus, esse livro nunca teve tão atual. Doutor, e uma última perguntinha minha, se a gente tivesse uma injeção aqui para dar para as pessoas, para que as pessoas saíssem um pouco dessa pandemia de medo, de desespero, né, de falta de controle, o que você colocaria nessa injeção? Primeiro, joga o medo no lixo, é fácil falar,
Mas se acordou de manhã, respira fundo, agradece e fala, que bom que eu tenho, não é bem o problema, eu não chamo problema, que bom que eu tenho o desafio, vai me tornar maior. E aí você vive o dia a dia, vive o hoje. Isso é uma coisa que todo mundo fala, tá em qualquer filosofia milenar. Como diz o meu filho de 22 anos que estuda psicologia, que eu libero 1 quilo de cortisol quando acontecem as coisas com a família. Planejar é importante, mas não confunda suas preocupações com a realidade. Isso aí é uma coisa incrível. É bem muito bonito, bom, bem muito legal. bom. Eu acho que é por isso que eu me identifiquei com você, porque você é espiritualizado. Você põe tua alma no teu trabalho. Faz com gosto. Com gosto. Faz. Você pega o Ziba, Então- ele põe a alma na música dele. A música dele é para acabar com medo. A música dele Toca, virou universal porque ela resolve para qualquer situação. Virou um mantra. A frequência música dele virou um mantra. essa dele, do Alok e do Bruno. Então, quer dizer, porque eu acreditei que ele podia ser... Eu quero dar oportunidade. Então, quando você tiverem os seus filhos, primeiro tem que, logo de cedo, eles estão programando para não ter mais. Mas nos primeiros 7 anos de vida, segundo os monges, é quando a pessoa desenvolve a capacidade dele. Se você, nos primeiros 7 anos de vida, você fala que tudo é possível, e eu não sei, desde criança eu sempre achei que tudo era possível. Eu também. Então você vai tem longe, isso. vai Eu acho longe. que tudo é possível. Exatamente. Só se você Então a gente pensar- fala agora, se eles bloqueio com uma educação, isso pode, isso não pode, vai ficar aquela geração de um filme que vão ter os alfa, os beta, os outros que é uma geração admirável, mundo novo, Ah, sim. que eles programam as pessoas. E eu vi tô já. com esse receio dessa programação que estão querendo fazer. O problema que eu vejo, que não é um problema, mas eu acho que dá para as pessoas que são mais conservadoras, eu respeito qualquer atitude, respeito qualquer religião, respeito tudo, mas as pessoas que são mais conservadoras são a maioria no planeta. Então eles, na minha opinião, tem uma minoria que quer mudar as coisas do jeito que elas são hoje. E a maneira como tentaram fazer isso é com medo, são donos de todas as indústrias farmacêuticas, são donos de todos os meios de comunicação, são donos de tudo. Então, esses grupos todos estavam querendo fazer um reset, só que eles foram com muita sede ao pote. Por isso que a gente está vendo uma reação política no mundo inteiro. Tudo envolve, né? Tudo Então, envolve eu a acho que vive o dia a dia, agradece o desafio, não se preocupe com amanhã. E Leia bons livros. não perca tempo com preocupações. Tá ótimo. E é isso, gente. É que a gente podia falar. privilégio. Imagina. Olha, foi um privilégio. Foi. Imagina. Muito obrigado é, por ter vindo, ter passado seu conhecimento pra gente. Foi. E uma pra coisa- você, né, Experiência, Vinícius? experiência. Experiência Pra mim única. foi uma experiência maravilhosa. Quero agradecer ao Dr. Zé Balos. As portas estão abertas. Eu sei que você tem um tempo muito corrido, mas se um dia quiser voltar, né, Bel? A gente tá aqui pra querer certeza. mais Não, foi conhecimento. Quero fazer parte do teu curso de diagnósticos. Legal, Quero legal, muito. legal. E tem algum recadinho, Agradecer filho? o Estevam que está organizando isso pra gente. Muito bom. Porque esse curso ele organiza, eu vou deixar e eu vou fortalecer a importância do lado humano com ferramentas de biologia de crença, porque que a gente funciona o lado humano. Isso é fundamental, E a né? diferença das palavras de um médico confiante que sabe o que está falando no prognóstico do caso 1 ou do caso 2. É diferente, tem uma Fantástico. diferença. Doutor, deixa a sua rede para o pessoal. É @ Eu só tenho Instagram, quiseram que eu fizesse canal de YouTube e tudo, eu só tenho Instagram. @zebalos com Z de zebra, 2L59. Ó, por que 59? Porque é o ano que eu nasci. Ah, tá. Tá ótimo. Porque só eu da minha família Zebalos nasci em 59. Ah, beleza. Então tá Legal. ótimo. Gente, obrigada. Até a próxima. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado muito, porque eu amei. Foi muito bom. Tchau, tchau. Até mais.